família, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Bem, como sabem, nosso querido Fábio Carilli caiu. Querido talvez não, mas nosso técnico Fábio Carilli caiu. Não conseguiu fazer um bom desempenho no Santos, beleza, ganhou o campeonato, mas não estava desempenhando um bom futebol. E a Santos está procurando um outro técnico para poder comandar o time. Dentro disso, trouxe algumas opções técnicos que estão em alta, deixando claro, eu não sou jornalista nem nada do gênero, então não estou trazendo nomes que o Santos está negociando, mas sim nomes que estão em alta no mercado, são nomes muito bons, muitos aqui estão sem clube, tá? E que são técnicos que com certeza levantariam o patamar do Santos e mais, trariam aquele futebol ofensivo, trariam aquele futebol que o Santista gosta de ver, talvez trabalhassem bem melhor a base também, e trariam com certeza um projeto esportivo muito mais legal ao time do Santos. Então trouxe alguns técnicos, são 5 técnicos que eu peguei, mais um de bônus que acho muito difícil de vir. Não é o Pepe Guardiola da vida, fiquem tranquilos, não sou tão maluco assim. Mas um técnico que tem bastante respaldo e tal, saiu recentemente do clube e tem muito respeito internacional. Então eu estou trazendo aqui alguns nomes para vocês, tá? E aí é claro, se vocês gostarem, quem sabe aí, pede no Twitter, pede em algum lugar para a diretoria, pressionem para a gente poder garantir que o Santos tenha um técnico que não seja mais do mesmo, que não seja aquele tipo de técnico que a gente veja e fala, cara, podia estar rendendo bem mais. Enfim, vamos lá, vamos começar com o primeiro técnico. O primeiro é no campo do óbvio ainda, eu estou falando, claro, do técnico que já passou pelo São Paulo, Hernan Crespo, tá? O Hernan Crespo trabalha com um time que geralmente tem um goleiro que trabalha bastante, saindo com a bola. Ele trabalha muito com a saída de bola no 3-2, como assim? Ou seja, quando o marcador não tá pressionando ele, às vezes ele faz uma saída de bola no 3-2. Às vezes também quando tem pressão faz sim no 3-2, mas muitas vezes quando tem mais pressão ele tenta a bola longa, principalmente com o goleiro ou com os zagueiros já ligando para os pontas, ou até mesmo para o centroavante que seja um ponta que esteja fazendo no meio de campo. Um exemplo bom, o Rigoni, o São Paulo ligava muita bola diretamente no Rigoni para tentar fazer algumas jogadas, isso é bastante interessante. Também o goleiro, o São Paulo jogava bastante às vezes na saída de 3-1, ou seja, 3 zagueiros mais um volante, e aí os 2 meias desciam para justamente aproximar e conseguir fazer uma saída de bola bastante sustentada e bastante limpa, tá? O time de São Paulo nessa configuração jogava num 3-1-4-2, então os 2 meias voltavam, ficavam 2 alas bem abertos, garantindo amplitude para o time, e 2 atacantes bastante espetados, ou às vezes num 3-2-4-1, vai lembrar, esses 2 atacantes às vezes era Pablo e Luciano, tá? E às vezes jogavam no 3-2-4-1, com 2 meias de fato aqui ajudando na construção, um segundo volante que ajudava, muitas vezes era o Lisiero, que às vezes também subia para fazer meio campo, e um atacante mais do lado, muitas vezes era o Luciano, às vezes era o Pablo também, fazendo a parede, tá? Uma coisa bastante que o São Paulo praticava era o triângulo de passes, ou o famoso 1-2. Então, vamos falar assim, eu quero que a bola chegue no Rigoni, que vai correr na ponta. De vez eu tocar direto pro Rigoni, eu toco pro Luciano, que faz a parede, toca pro Rigoni e pega a bola de frente. Então, se evitava ao máximo que esses jogadores do São Paulo recebessem a bola de costas, tá? Geralmente eles recebiam a bola de frente pro gol para fazer corridas ofensivas e chegar ao gol do adversário. Então, isso é uma característica do Hernan Crespo, procurar que os jogadores sempre peguem a bola de frente pro gol, fazendo corridas ofensivas, então trabalhando bastante com esse 1-2, bastante com o conceito de um jogador sendo parede pro outro pegar a bola de frente. Falando defensivamente, tá? São Paulo marca pressão na marcação estilo individual. Então tinham várias perseguições individuais que aconteciam bastante forte, claramente exige muito fisicamente do jogador. Então cada jogador tinha o seu, realmente era aquele bagulho de você marca tal jogador, você marca tal jogador. E essa marcação individual às vezes era mais importante inclusive que o posicionamento tático. Então o jogador sai da posição, vai marcar mesmo que seja na zaga, seja no ataque. Essa marcação física bastante forte, foi uma marca bastante importante do treinador Hernan Crespo, tá? No ataque, 2 alas chegam bastante, tá? O São Paulo atacava bastante com cruzamentos na área, principalmente com bastante agentes entrando na área para poder fazer a cabeçada, muitas vezes fazendo o famoso facão também, então aquele cruzamento que vem de um lado cruzando para pegar alguém fazendo facão. Muitas vezes também cruzamento no segundo pau procurando alguém que estivesse vazio e livre, tá? Vamos falar agora de números. Falando dos últimos 4 trabalhos de Hernan Crespo, ele trabalhou no Defensa e Justiça, teve 52,5% de aproveitamento, tá? Não temos números específicos dele lá. São Paulo, ele teve 54,4% de aproveitamento, com 0,8 gol por jogo, 11,9 chutes ao gol, sendo 4 no gol, 56,3
de posse de bola. Na verdade, esse número de gol por jogo não sei se está certinho, porque eu acho que ele é demitido, né? Ele sai no meio de 21, então não sei se esse número está bem aprimorado. No Aula do Rayu, ele teve 75% de aproveitamento, não temos números específicos dele lá também. E no Al Ain, ele teve 53,2% de aproveitamento, com 2,1 gol por jogo, 18,8 chutes por jogo, sendo 6,5 no gol e uma média de posse de bola de 51,1%. Próximo técnico que a gente pode falar agora é Luiz Castro. E o Luiz Castro já é um técnico bem mais famoso, até porque temos várias notícias vinculando o Santos ao Luiz Castro. E bom, falando de saída de bola, geralmente quando ele não está sofrendo muito de pressão, ele faz a saída de bola no modelo 3-2, tá? Então 3 volantes, 3 zagueiros, 2 volantes fazendo um acompanhamento. Ele gosta muito de ocupar os espaços, então ele usa alas bem abertas para ocupar em meio de campo e 2 no meio, só com um avançado. Então fica 3, 2, 4, 1. Então 3 aqui, 2 volantes ajudando nessa saída de bola, 4 na frente sendo 2 meias para ajudar na saída de bola, 2 alas bem abertas e um atacante espetado lá na ponta. Ele busca bastante profundidade, então colocar esses caras com bastante movimentação. Os volantes e meias também se movimentam bastante, então ele procura muito essa movimentação, buscando sempre também a segunda trave, tá? Então é muito normal que os jogadores do Luiz Castro vão para um lado e busquem o ponta do outro. Ou os dois pontas avançam, um vem um contra um, enquanto o outro vai correndo buscar a trave adversária. De fato é uma jogada que ele usa muito, apostar a bola na segunda trave. Quando o outro time marca a pressão, o nosso querido Luiz Castro usa muito mais a saída 4+2. Então, de fato, os 2 zagueiros, 2 laterais e desce 2 volantes para ajudar a gerar mais espaço e abrir mais a defesa do adversário e conseguir sair de uma forma mais ok. O ataque também atrai bastante, né? O Luiz Castro ele usa muito da atração. Como assim da atração? Vem o atacante, sai do meio de campo, Tiquinho Soares, saia lá do centroavância e deixava os pontas passarem pelas costas. Fazia bastante isso acontecer, gerava muito espaço às vezes para o Eduardo mesmo no Botafogo. Então a gente vê muito isso, a movimentação rápida, um ponta saindo da ponta, o cara vai acompanhar o ponta, entra o atacante fazendo facão, o atacante sai do centroavância e entra o cara fazendo facão. Isso acontece bastante, o ataque é muito construído nesse espaço, nessa atração de espaço, gerando espaço para entrar. Ele também gosta de muito ir no contrário, né? Então inversão de bola é uma coisa muito comum com o Luiz Castro. Ele concentra 5, 6 jogadores em um lado, o time adversário inteiro vem marcar e ele inverte a bola para pegar o adversário no 1 contra 1, para ele conseguir fazer uma jogada muito mais específica. Uma coisa bem comum é o 1-2, então na hora do ataque ele faz mais ou menos o que o Crespo faz. O centroavante volta para fazer a parede com 1-2 para os meias passarem e saírem livres na cara do gol, esperando estar de frente para o gol. E ele usa uma estrutura trisal, digamos assim, de 3 jogadores, que seria um jogador base, que é o que vai fazer o passe, um entre linhas e um de amplitude. O de base ele vai pegar e pensar o que é melhor, o amplitude vai garantir que tem amplitude para o lado, caso ele queira aumentar a jogada e procurar a segunda trave, e o de entrelinha é um jogador que vai ficar na frente. Ele pode servir como parede para fazer um 2 com um desses jogadores, ou também para achar um espaço entre zagueiros e laterais, fazendo o giro e entrando no facão para fazer o gol. A ocupação da área rival é bastante importante, principalmente nas horas de finalização. Ele gosta de se marcar alto numa posição de 4-2-3-1, então 3 subindo, um centroavante ficando bem móvel, circulando entre os zagueiros. A pressão é sempre alta, pode ser jogando em bloco baixo, bloco médio ou bloco alto. E quando o time está bastante defendido lá atrás, ele faz uma marcação em 4-1-4-1, também evitando espaço ali para 1-2 e tudo mais, tá? Sempre procurando ter vantagens numéricas dentro do seu campo de defesa. Vamos lá, porcentagens e aproveitamento agora dos últimos 4 trabalhos do Luiz Castro. No Shakhtar, ele teve 67% de aproveitamento, não temos mais números. Al do Rayu, 76% de aproveitamento. Botafogo, 56,7% de aproveitamento, tendo 1,1 gol por jogo no primeiro ano que ele esteve lá, 13,7 chutes, 4,5 no gol, 48,8 de posse de bola. Já no segundo ano que ele esteve lá, pelo menos uma parte dele, teve 1,5 gol por jogo, 13,8 chutes, 4,7 no gol, 48,1 de posse de bola. No Al Nassr, tá? A gente teve um aproveitamento de 72% de posse de jogos dele, com 2,9 gol por jogo, 16,6 chutes, 6,5 no gol e 62,5 de posse de bola. Números bem bons do Luiz Castro, um técnico bastante interessante. Agora a gente entra em outro que tem um vídeo específico sobre ele, vou deixar no card aqui acima, que é o Gustavo Quinteiros. O Gustavo Quinteiros é um técnico muito interessante, ele joga no estilo 4-2-3-1, tá? Ele basicamente procura bastante atacar pontas, com pontas muito abertas, mas que fecham para passagem dos laterais. Então os pontas eles jogam bem abertos, mas às vezes eles fecham esperando os laterais passarem. Os centroavantes são muito móveis,
sempre abrindo espaço para os volantes e meias entrarem pelo meio de campo e fazendo famosa ponta de espada. Então eles entram na penetração, entram para finalizar também. Eles atacam preferencialmente nas costas do rival, então eles sempre procuram atacar as costas do adversário com um futebol muito veloz e direto. Não é aquele time que vai ficar tocando bola, que vai ficar pensando muito no jogo. Não, é um time que pega a bola rapidamente, com poucos 5 toques ali, tenta chegar ao ataque com muita velocidade, fazendo muito facão. Ele também gosta muito do 1 contra 1, principalmente nas pontas, usando a profundidade de campo. Quando faz isso, geralmente penetra na área do adversário, puxando a zaga com 2 atacantes centrais, um atacante central e um meia, um atacante central e outro ponta, e vão afundar a zaga e deixando um meia aqui para fazer essa batida desprotegida de marcação e outro ponta ou lateral no outro campo, né, no outro extremo da área para fazer essa sobra, tá? Ele marca no 4-4-2 ou no 4-2-3-1 em bloco médio, mas para fazer pressão ele modula para o 4-1-4-1, diferente do Luiz Castro, ele inverte. Ele marca no 4-1-4-1 para garantir que sempre tenha 3 ou 4 jogadores onde ele tenha não tem a bola, aumentando sempre a pressão, tendo sempre mais jogadores com adversários no campo que ele quer fazer a pressão. Maior fragilidade, é claro, como ele marca num bloco muito alto, é um time que joga muito alto, a maior fragilidade é tomar bola nas costas, tá? Mas, vale lembrar, ele, por exemplo, no trabalho dele em 2019, na Católica, ele conseguiu em 24 jogos 44 gols e tomar apenas 14, tá? Sendo a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, um dos melhores ataques, inclusive até no Brasil, tá? Perdendo só pro Flamengo de Jorge Jesus, se a gente fosse comparar em números, tá? E agora vamos pegar os números do Gustavo Quinteiros. A gente pode falar que no Universidade Católica ele tem 66,7% de aproveitamento, tá? Tendo 1,8 gol por jogo, 13,6 chutes, 5,5 no gol e 54,8 de posse de bola. No Tijuana, 52,1 de aproveitamento, foi o pior trabalho dele nessa sequência. Colo-Colo, 60,6 de aproveitamento, sendo 1,8 gol por jogo, 14,4 chutes, 5 no gol, 53,9 de posse de bola. E no Vélez Sarsfield, ele está com um aproveitamento atualmente sendo líder do campeonato argentino de 66,7 de aproveitamento, 1,6 gols por jogo, 12,6 chutes, 4,3 no gol e 52,7 de aproveitamento. Vai lembrar, tanto o Luiz Castro quanto o Hernan Crespo estão sem clube, o Gustavo Quinteiros ainda está empregado no Racing, ok? Próximo técnico que a gente vai falar aqui, eu acho que é o técnico que mais decai a lista por enquanto, e a gente está falando de um técnico que já foi muito pedido aqui, e é o Gabriel Heinze. Gabriel Heinze é um técnico que faz principalmente a marcação-pressão, é a principal característica dele. Tem muitos gatilhos de encaixe, então ele gosta de trabalhar principalmente com gatilho de encaixe. Como é que funciona o gatilho de encaixe dele? Ele geralmente faz aquela marcação 1 a 1, quando vê que o adversário não vai conseguir dar um chutão, nem progredir jogada, ele avança com todos os jogadores para um ponto só para roubar a bola e fazer gol, tá? Essa é uma marcação que o pessoal chama de encaixe pressionado, que seria justamente quando o cara não tem o que fazer com a bola e ele culmina num gol, é quase um encaixe fatal, digamos assim, ali, que não vai ser muito o que fazer, tá? Ele faz sempre aquela marcação individual, então isso prevalece acima de qualquer posição tática, inclusive isso é muito importante, e muitas vezes quando ele tem que fazer essa defesa no campo de defesa, os encaixes continuam, cada um continua no seu, porém, vamos falar assim, eles conseguem trazer um ponto adversário pro canto, eles vão separar essa marcação individual, principalmente o ataque, e os jogadores vão fazer um apoio para fazer um 3 contra 1, fazer uma marcação bem reforçada, tá? Recuperou, o ataque é em velocidade, tá? A perseguição é sempre individual acima da posição, e quando ele recupera, ele gosta de fazer um ataque em velocidade com poucos toques para tentar chegar ao ataque. Como característica de jogo, ele gosta de um jogo bastante coletivo, com práticas de principalmente inversões de bola e achando espaços, tá? Sem um esquema tático tão definido, muitas vezes o meia vai para a volante vai para o meio, o lateral vai para o ataque, o atacante vai para o meio. Ele não gosta de ter um esquema tático definido, então muitas vezes ele usa um 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, sei lá, 3-2, sei lá quanto, e assim vai, tá? Mas a gente pudesse falar, ele faz algumas saídas de bola com 3+2 mais goleiro. Então o goleiro fazendo essa quebra muitas vezes da linha de 2, inclusive, já ajudando e também quebrando linhas de inversão. Então o goleiro é muito importante pro Heinze. Eu acho que o Heinze é um cara que briga muito por isso. E o Heinze é um cara que luta muito pela saída de bola. Então, por exemplo, quando ele faz uma saída 3+2 mais goleiro, ele usa o esquema tático 3-2-4-1, tá? Sendo 2 bem abertos para dar amplitude nessa linha de 4 e 2 peças ali no meio para ajudar bastante
mais próximas ao centroavante na finalização. Mas às vezes ele vai usar a saída 3+1, por exemplo, usando tipo um losango no campo de defesa. Isso é muito louco, tá? E aí quando ele usa essa linha 3+1, os dois volantes lateralizam. E aí a gente tem uma linha com pontas, centroavante, volantes, meia, outro volante, 2 zagueiros. Ou laterais, volantes, sabe? Ele vai dar um jeitinho para formar um famoso 3-4-3. Uma posição bastante ofensiva que vai subir com bastante incisão. Às vezes esse 2+3 também vai servir para atuar como um 4-3-3, tá? E aí o extremo vai buscar muito 1 contra 1. Ele é um cara que gosta bastante de buscar esse 1 contra 1, fechando o ataque e aí dando espaço para o outro ponta também do próprio time dele achar espaço, atrair e entrar na área para finalizar muitas vezes, tá? O ataque procura muito dessa marcação. Os jogadores sempre têm que voltar com muita velocidade, isso é uma coisa muito importante. E ele sempre faz com que os jogadores procurem o espaço entre zagueiros e laterais, fazendo com que consigam fazer observações e caminhos e facões bastante perigosos. Vamos falar das porcentagens dele, é por isso que eu digo que ele é o técnico mais fraco dessa lista. No Argentino Júnior, que foi o trabalho mais antigo dele, 63,8% de aproveitamento. Nos Vélez Sarsfield, 53,1% de aproveitamento. Em 18 e 19 a gente tem 1,4 gol por jogo, 12,9 chutes, 4,4 no gol, 58,3 de posse de bola. No Atlanta United ele teve 39,2 de aproveitamento, números bem mais baixos. E no Newell's, 46,7, sendo 1 gol por jogo apenas, 12,4 chutes, 3,8 no gol e 46% de aproveitamento. Tive que é um técnico que deu uma decaída na carreira, o Gabriel Heinze. Agora vamos para o nome mais disruptivo dessa lista, eu acho que é um nome que eu vejo pouco as pessoas falarem, que é o Gustavo Álvares, muito chamado lá no Chile de El Nuevo Sampaoli. E vamos lá, por que ele é o novo Sampaoli, né? Ele é um cara que começou lá na Ansaldi, é um cara que precisou de bastante apoio. No Ansaldi ele é um time de segunda divisão, ele conseguiu fazer o time subir com méritos, depois teve alguns tropecinhos ali na carreira, mas com uma certa constância. Chegou no Sports Boys, depois no Atlético Grande, eu acho que é o nome, alguma coisa assim. E aí, no Atlântico Grau, o nome do time, Atlântico Grau. E aí ele vai pro Atipato, onde é campeão chileno, com o time mais fraco, e acaba no Universidade do Chile. Bom, o que esse homem faz? Ele acaba jogando principalmente com 4. Ele é um cara que veio das categorias de base dos times que ele treinou. Então ele tem as características de usar muito jovens, tá? Ele gosta muito de usar a pressão. Então ele faz uma marcação pressão bastante incisiva, tá? Muito contundente mesmo. E rouba a bola de forma bastante coletiva e cadenciada. Então ele rouba bastante a bola. E como é que ele faz essa marcação pressão? Geralmente os caras atacam. E lembra o que o São Paulo fazia no Santos? Então atacou com um volante de rival, sai o lateral da lateral e marca na volância. Ele faz muito isso. Então ele deixa a linha de 4 aqui. Mas aí, ó, subiu aqui o atacante, os 2 pontas e mais um volante. Um lateral completa essa volância. E aí ele vai conseguindo formar várias táticas para que esse chutão seja muito recebido pelo time dele e já saia em velocidade, tá? Ele gosta muito de corridas na transversal, então mandar aquelas bolas na transversal para ganhar espaço, principalmente nas costas do zagueiro e nas costas dos laterais, tá? Usa muito também a parede de triangulação, então esse famoso 1-2 que a gente falou do Hernan Crespo, de tocar para alguém, para o outro receber rápido, já de frente pro gol, é algo que ele vai fazer bastante. O 9, inclusive, é um cara que não fica parado no centro, ele vai muito para os lados da área, às vezes para fazer a parede de 1-2, às vezes só para abrir espaço no centro da área para alguém penetrar, fazendo facão e puxando a marcação. Então é uma coisa que também é muito presente dentro dos esquemas do Gustavo Álvares. Ele usa muitas perseguições individuais no campo inteiro, basicamente como os outros técnicos, jogando com muita pressão. O futebol dele é bastante direto, com centroavantes, fazendo força, né, nas caçadas, nas costas do individual. Então ele tenta forçar o tempo todo a entrar entre os zagueiros e aparecer lá no centro da área. O centroavante dele é muito incisivo, tá? Além dessas perseguições individuais no campo todo e um futebol bastante direto, ele marca num 3-2, tá? E como assim num 3-2? Basicamente ele faz com que os meias dele voltem. Então sai numa saída de 3 zagueiros com 2 aqui na frente, mais os meias voltam e o time inteiro volta, os pontas, os laterais voltam para pegar a bola. Muitas vezes o ponta vai vir para o meio de campo para ajudar na composição da linha de meio de campo e conseguir sair com a bola, tá? O Gustavo Álvares, ele por uma saída bastante rápida. Então muitas vezes, sei lá, o ponta vai sair da ponta, vai vir aqui no meio, pegar a bola, já estica a bola no centroavante, que faz a parede, toca pro ponta lá na frente, e em 2 ou 3 toques ele já tá no ataque, ele já tá pressionando. É um time que sobe muito rápido, ele sai da zaga pro ataque com uma velocidade bizarramente rápida. E
Isso acontece muito porque o time inteiro recua e sai tabelando bem, já fazendo muito essa questão de parede, muita questão de 1-2 pra subir com muita intensidade, tá? Ele joga, quando ele tá jogando 3-2, muitas vezes ele faz contra-ataque em 3-2-3-2, tá? Uma posição bastante diferente até. E com amplitude ofensiva muito forte. Ele atacando com 1, às vezes ele faz 1-2-2-2, como assim? 1-2-2, perdão. Ele deixa o meio aqui, os laterais, que atuam quase como pontas abertas, eles avançam, deixando 2 atacantes na área. E aí, os 2 atacantes penetram e os 2 laterais ganham amplitude, com meia para atuação onde ele quiser. Como os zagueiros e laterais vão ter que abrir, acontece muito facão nessa entrada, nesse passe. Se ele está marcando em pressão, ele sai jogando em 4+2. Então, quando está sofrendo essa pressão, ele joga em 4+2. A linha de 4 se forma bastante fixa. E aí, ele tenta formar um triângulo, principalmente aqui no meio de campo, com meia mais volantes, deixando pelo menos um ponta bastante aberto para garantir a amplitude do time. É um time que joga muito por ter a bola perto, construir ataques de maneira extremamente rápida e trabalhar com amplitude de maneira extremamente inteligente. Ataques bem fortes e estão falando que ele fez renascer a Universidade do Chile, que desde 2020, 2021 vinha amargando posições 11º, 14º, posições bem ruins no campeonato chileno e hoje é a vice-líder do campeonato. Dentro do Sports Boys, ele teve um aproveitamento de 58,3%. Dentro do Atlântico Grau, 50,9%, tendo 1,4 gol por jogo, 6,9 chutes, sendo 2,3 ao gol, 49,8 de posse de bola. Depois no Atipato a gente já vê números bem mais legais, 62,5 de aproveitamento, 1,6 gol por jogo, 13,6 chutes, 4,4 gol e 56,6 posse de bola. E o Universidade do Chile ele tem um aproveitamento de 70,1%, 1,8 gol por jogo, 17,2 chutes, 5,7 no gol e 59,4 de posse de bola. E para acabar, vamos falar de um técnico que eu acho muito difícil de vir, mas que com certeza seria um grande feito para o Santos trazer esse cara. E é óbvio que eu estou falando dele, Tata Martino. Um homem que joga principalmente no 4-3-3, usando 2 laterais, tá? Que atuam bastante ofensivamente, 2 zagueiros que tem que carregar bastante a bola, que tem que ter qualidade na saída de bola e que tem que saber sair jogando muito bem. Um volante que defende e sai jogando, então ele gosta daquele volante que é bastante inteligente, ele tem que saber construir jogadas e voltar. 2 meias, um mais versátil, que vai ajudar na defesa, e um misto, que de fato vai fazer a criação, que vai ser o mais criativo. 2 pontas, que tem que ser bastante habilidosos e de bastante inteligência. Um centroavante que tem que ser móvel, mais goleador. Essa é uma posição tática padrão do Tata Martino. Mas ele também tem outra, o 3-3-2-1-1. Nesse 3-3-2-1-1, ele é bem louco, ele bota 3 zagueiros, ou 2 zagueiros com um volante aprofundado, e esses caras sobem, e esses caras, quando a gente fala que sobe, eu tô falando que eles passam da linha de meio de campo e vão fazer desarme lá no campo do adversário. Tem que ser zagueiro bem maluco da cabeça mesmo. E aí eles garantem uma pressão extremamente forte, eles têm que saber sair jogando sem medo e com muita vontade. Os outros 3, a gente tem um volante que é extremamente criativo, ele é equilibrado, defende, voltando também às vezes para reformar uma linha de 4, mas avança, fazendo ataques bastante inteligentes. Outros 2 laterais que estão junto desse volante, eles têm que ser bastante ofensivos. Eles sobem e garantem profundidade para o time. São uma função fundamental dessa segunda linha de 3. Nos 2, a gente tem 2 jogadores que vão ser de meio de campo, eles vão atacar muito e vão voltar muito. Então são jogadores que se esforçam muito fisicamente, jogadores muito talentosos. Com esse primeiro desse 3-3-2-1-1, a gente tem um jogador mais habilidoso, digamos assim. Esse teria que ser um craque, digamos assim, o cara que tem mais habilidade e que muitas vezes vai usar inclusive do camisa 9 para ocupar espaços dentro da área e chegar finalizando. Já o camisa 9, ele é centroavante, ele tem que ser móvel para dar espaço para o camisa 10 que está logo nas costas dele, mas também tem que ser um centroavante bastante hábil, afinal ele vai ter menos responsabilidades ofensivas e vai ter que puxar muitas vezes o contra-ataque. O zagueiro, que nem eu falei, ele tem que subir no ataque, marcar bem forte. A linha, como vocês já perceberam, é muito alta. E quando sofre pressão, ele geralmente sai da linha de 3 com bolas mais longas, buscando o campo, o lugar que vai ter mais jogadores dele concentrado para conseguir pegar o adversário em minoridade numérica, para conseguir fazer ataques mais incisivos e interessantes. Sem pressão, ele volta um volante entre os zagueiros, fazendo essa linha de 3 que eu falei, e sai fazendo 1-2, tá? Muitas vezes nessa saída triangular de 3 mais 2, como eu falei anteriormente, ou 3 mais 3, 2, 1-1. Na inversão, ele usa muita inversão na saída também, então procura, às vezes está muito pressionado, o zagueiro vai procurar o ponta lá do lado inverso, sempre procurando essa inversão, procurando o cara não marcado que está na frente. Ele sempre também tenta deixar um ponto sozinho na ponta, ele gosta muito de pontas fazendo o 1.1, e na marcação ele faz um 4-3-3, ou se dá tempo de organizar bem uma marcação, um 5-3-2, deixando bastante reforçada a linha de trás, 3 aqui, 2 puxa para puxar o contra-ataque,
com bastante. Qual o maior sofrimento do Tata Martino? Claro que é a transição rápida, um cara que marca em linha alta, então bola nas costas é um terror para ele. Bom, aproveitamento do Tata nos últimos 4 trabalhos, e isso aqui é assustador. Ele treinou a Argentina por muito tempo, e lá ele tem um aproveitamento de 73,6%. Ele, pegando o número de 2016 na Copa América dele, ele tem 3 gols por jogo, tendo 13,8 chutes e 5,8 no gol, e uma posse de bola de 62,7%. No Atlanta United, usando números de 2017, ele tem 2 gols por jogo, 13,2 chutes, 5,3 no gol, 57,4% de posse de bola. No México, 69,2 de aproveitamento. Usando números de 2022, na Copa do Mundo, ele tem 0,7 chutes gols por jogo, vou lembrar, o México, 13,7 chutes, número alto, 5,3 no gol e 54,3 de aproveitamento. E no Inter Miami, que é o último trabalho dele, a gente pode falar que ele teve 63,2% de aproveitamento, com 2,3 gols por jogo, 12,4 chutes, 5,7 no gol e 57,7 de posse de bola, sendo, claro, um dos treinadores que mais encaixa com o fator Santos, padrão Santos, e o que esperamos do Santos, e que de fato é um técnico muito difícil de vir para o Santos. Mas é isso, meus queridos. Se você gostou de algum técnico, deixa aqui que nome você achou mais legal para vir trabalhar no Santos. São minhas recomendações, são nomes que eu acho que desropem um pouquinho, são um pouquinho diferentes. Eu espero que você tenha curtido. Peço seu like, sua curtida, seu comentário e sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.